Meu nome é Jadson dos Santos, né? Eu sou caiçara daqui da Praia do Sono, né? A comunidade tradicional caiçara de Paraty, né? Estado do Rio de Janeiro, né? E a gente faz parte da Associação de Moradores da comunidade daqui da Praia do Sono, né? Do Fórum de Comunidades Tradicionais, né? Que é o movimento que ele pensa a política para o território tradicional, né? Quilombola, caiçara e indígena, né? E também a gente faz parte do Observatório, né, de Território Sustentável e Saudável do Mosaico da Bocaina, né? Que é um projeto que ele visa ações de conhecimento científico e conhecimento tradicional, né, para esse território que se vê ameaçado a cada momento que se passa, né. A história daqui do Sono, assim, né, é uma história bem grande, né, bem assim, bem bonita de resistência, porque é praticamente a história do Brasil assim que foi, que tem um povo que é resistente, né, devido a todo aquele processo de colonização, né, de expropriação. E as comunidades tradicionais mais ainda, assim, dentro dessas comunidades tradicionais estamos nós, né, como a comunidade tradicional caiçara, né, que sempre viveu da pesca, né, de subsistência e da agricultura familiar, né, da agroecologia, né, e de outras formas mais de produzir a sua vida nesse território, né. E aí, assim, a comunidade simples, humilde, né, porém muito rica, né, em manifestações culturais, né, em conhecimentos tradicionais, em valores, né. E aí, assim, década de 60 para o final de 70 chegaram os especuladores para a região, né. Assim como fundou-se a Rio Santos, em 74, né, aí começou todo o processo de Paraty, né, de expropriação, de tomada de território das populações tradicionais, né, de investida de grilagem, né, e de outras formas mais de violações, assim como os grandes condomínios da região, né. Aqui no Sono, assim, ela é uma história como a de Trindade, né, que praticamente foi no mesmo período, né, onde os trindadeiros eles foram bastante ameaçados, né, e oprimidos, né. E aqui eu me lembro que até o pessoal que dos direitos, né, o pessoal, ou seja, o pessoal que buscava direito, né, o pessoal que representava o direito também no Brasil, eles se uniram para defender a história de Trindade, né, o povo de Trindade e consequentemente o pessoal daqui da Praia do Sono, né. A luta foi bastante intensa, né. Nós ainda somos novos, mas já pegamos uma parte dessa história, dessa luta, desse enfrentamento, né, para que esse povo continuasse até hoje morando aqui na comunidade tradicional de origem, né, e de fato direito desse povo, né, que é morar numa comunidade onde sempre preservaram, sempre lutaram para que permanecesse até os dias de hoje, né. Eu cresci nessa história, eu cresci vendo isso, convivendo com isso. Eu me lembro que tinha 5 anos praticamente, 4, 5 anos, e aí eu vi assim, 2 ônibus pretos, né, chegando para cheio de policiais, com 84 policiais, né, que era um mandado judicial para retirar as famílias daqui. Na época tinha praticamente 70 famílias, né, e aí que fosse retirado assim porque foi alegado, né, uma invasão de propriedade, né, de um grileiro, né, do grileiro Gibrailno Bilitanos, né, que é um grileiro de São Paulo, né, onde ele tinha ramo de autopeças, ramo de automóveis, né, extração de minérios, né, e aí ele veio para a região com essa mentalidade, né. E aí assim, eu me lembro que o povo ele resistiu, né, nessa época, né, final dos anos 70, foi praticamente os anos 80, né, aconteceu esse fato. Aí o povo resistiu, né, aí foi denunciado, né, o Estado veio, o Estado do Rio de Janeiro, através de alguns desembargadores, juízes, né, deputados, que eram deputados aí, que aderiram a essa causa tradicional caiçara, né, e o povo daqui também da região ele se unificou para que se fortalecesse e defendesse esse território das grandes ameaças, né, econômicas inclusive, né, e ameaças policiais e de outras formas mais, né. E depois também eu cheguei a ver, né, outra casa que não sou numa residência de um morador tradicional, né, pescador, sendo destelhada, né, demolida a casa dele, as telhas, tiraram todas. Tinha 36 policiais, né, jagunços, né, tudo a mando do grileiro e com a conveniência do poder público, né, que seria o judiciário, né. De novo a comunidade resistiu, né, eu me lembro que quando os grileiros e os policiais foram embora e os jagunços, né, a casa estava destelhada, a comunidade foi lá, telhou a casa de novo, né, botou as telhas, foi bem bonito aquela cena, né.
E fato é que, assim, nessa época tinha estrada, né? Essa estrada foi aberta também, né? Final da década de 70 também, pelo grileiro, né? A estrada particular, né? E essa estrada não foi para beneficiar o morador, né? Ela foi para oprimir mais, assim. Para o poder público, que já era de domínio do grileiro, do privado, né? Da propriedade privada, se mantivesse mais forte, mais rigorosa, né? Para a opressão desse povo ainda mais, né? Mas a história, ela conta que foi uma luta bem bonita, um enfrentamento bem interessante, né? Que serve de exemplo para muita parte do Brasil, muitas áreas do Brasil, muitas comunidades, né? Caiçaras tradicionais ou não, né? Que esse povo ele lutou e por esse fato, somente por esse fato ele está aqui, né? Senão não estaria mais, né? O objetivo dos condomínios é sempre expandirem suas áreas, né? Aqui nós temos o condomínio Laranjeiras, né? Que é o condomínio que chegou aqui no final da década de 70, 78, 79, chegou, se instalou na região, né? Com uma proposta, né? Com a promessa de novos empregos, empregos melhores, trazer um pouco de desenvolvimento para a região, né? Já que para eles essas áreas elas eram pobres, né? Não tinham recurso econômico e precisavam de um desenvolvimento para elas de fato terem um progresso, né? No que se refere ao capitalismo, né, expresso ali, que é o condomínio Laranjeiras, né? E aí, assim, eles chegaram com uma promessa e as pessoas, né, simplesmente, né, foram influenciadas, né, foram ameaçadas, inclusive, né. E aí aconteceu todo o fato histórico de opressão, né, e de expulsão dos caiçaras, né. Eu me lembro que meu tio, ele morava na beira da praia de Laranjeiras, né, e onde ele foi posto lá para cima também, no meio de um sítio, né, e o lugar da praia foi tomado, né, por essas grandes, né, mansões, né? E hoje tem um condomínio que para mim, é um dos mais ricos do Brasil, se não do mundo, né? Onde detém aí para mim também, assim, chega essa concepção de 70% ou mais do PIB nacional, né? São os grandes bancos que estão ali dentro, né? Que patrocinam campanhas de governadores, de prefeitos, de presidentes da República, né? Onde tem grande influência no Tribunal Federal de Justiça, por exemplo, que é a patente mais alta judiciária do Brasil, né? E assim, esse condomínio ele tenta cada dia mais oprimir essas populações, né? Onde tem 4 praias privatizadas, né? Onde tem guardas armados, né? Onde se qualquer conflito, né, pelo direito de passagem ali dentro, né? Já que eles são 4 praias que são bem da União, do povo brasileiro, né? Ainda mais nós que somos tradicionais, né? Eles construíram esse condomínio dentro do nosso caminho, em cima do nosso caminho, né, de passagem. E hoje, para se passar ali, é muito difícil, tem que negociar com eles, tem que acessar o Ministério Público, que não nos apoia, inclusive, né? Hoje nós temos uma ação judicial, né, que é uma ação civil pública, tramitando na Justiça de Angra dos Reis, né, federal. Só que, assim, a sentença que o juiz vai dar é a favor do condomínio, eles mesmos já falou, assim, né? E nós estamos mediando essa sentença, está muito difícil esses acordos que eles propuseram para a gente, né? E a gente vê que cada dia mais eles estão pressionando a gente para que se fragmente mais, né? Se fragilize mais essa comunidade, essa e outras, né? Até para a gente desanimar e uma hora entregar a terra que é tão preservada, né? Essas áreas são tão bonitas, né? Uma comunidade tão linda, né? Tradicional, entregue para eles expandirem os negócios deles, os empreendimentos e os condomínios deles, né? E essa ação judicial, assim, ela foi feita em 2009 por conta de que esse direito de acesso, né? De acesso ao que é do povo, né? E assim, a gente entende que essas praias são de todo o povo brasileiro, de toda a sociedade, né? Se nós, enquanto comunidade tradicional daqui, perdemos essas praias, toda a sociedade vai perder, né? Que é um bem público e nós não devemos retroceder nesse momento, né? Acho que nenhum direito a menos, né? A gente tem que lutar por direito mais e conseguir mais pessoas que aderem a essa luta, né? Brasil afora. Isso tem que ser difundido, divulgado, né? Para que outras pessoas, inclusive do judiciário que nos apoiem, né? Do poder público, da sociedade de um todo, por um todo, e comunidades tradicionais do Brasil inteiro, eu acho que elas têm que se fortalecer e se unificarem para lutar em prol de um objetivo comum, né, que é o direito, né, o direito à valorização cultural, o direito à cultura, né, e o direito ao resguardar tudo que esse povo detém de conhecimento tradicional, né. Assim, hoje nós estamos dentro de uma reserva ecológica de Jatinga, né, que foi criada em 92,
com ênfase na proteção da vida caiçara, do modo de vida caiçara, né? E sua manutenção, né, da cultura, assim como também a preservação do meio ambiente, já que nós, enquanto tradicionais, né, nós não somos contra a unidade de conservação, né? Muito menos do meio ambiente, nós fazemos parte dele, né? Só que o Estado, né, que determinou, que decretou essa reserva, ele é um Estado capitalista, né? Ele é mantido pelo elo do capital, né? Pelo poder do capital, né? Então ele tem que combinar com o capital que tipo de reserva vai ser aqui, né? E assim, geralmente essas leis não são respeitadas, né? Aí essa reserva, inclusive de 92, ela veio para frear ou vetar qualquer tipo de empreendimento no local, né? Já que, como já foi citado, no final dos anos 80, assim, a grilagem, né, em Paraty, ela acabou determinando a privatização de muitas praias, né, que hoje nem o próprio Ministério Público consegue entrar mais, né, muito menos as populações tradicionais, né, e também a população do Brasil inteiro como um todo, né. E aí, assim, também nós temos uma outra área de conservação, que é a APA Caruçu, né, de 83, que pertence ao Chico Mendes, que é gerido pelo Chico Mendes, né, na qual veio também com ênfase na proteção, né, de toda a riqueza cultural, né, ancestral desse povo e também o meio ambiente, né, mas sim. Só que a APA Caruçu, ela é uma unidade que permite também empreendimentos, né. O condomínio Laranjeiras é APA Caruçu, está dentro de uma APA Caruçu, né. Então isso é muito complicado, assim, isso é muito flexível, né, as investidas do capital, né, muito grande assim nessa região. Já a reserva, ela já determina que assim, esse modo de vida tem que ser mantido, tem que ser respeitado, assim. Mas só que tem um porém, que a reserva hoje não pertence ao SNUC, né? Que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Brasil, criado em 2002, né? E até hoje o Estado do Rio de Janeiro não conseguiu, né, enxergar que teria que mudar, né, uma reserva, ou teria que adequar esse tipo de unidade de conservação ao SNUC, né? Hoje nós estamos lutando por uma RDS, né? Se chama-se Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né? Não é a mais ideal, né? Mas é a menos ruim que tem no SNUC, né? Para que esse povo ele possa ser resguardado um pouco mais, né? Legalmente falando, né? Ele possa ser respeitado a sua cultura, seus valores tradicionais, seus costumes, seus hábitos, né? E a sua forma de existir, que é uma forma simples, porém muito rica, né? De muito conhecimento e saberes tradicionais. O Estado do Rio de Janeiro não tem em nenhum momento assim a vontade de decretar essas áreas como área de relevância social para esse povo, né, cultural também, né. Eles só meramente pensam no estado econômico, né, da situação, no valor econômico, né. E valor econômico para eles, né, não somos nós tradicionais, são os grandes condomínios, são as grandes marinas, os grandes resorts, né, e são essas grandes RPPNs que estão Brasil afora estão sendo decretadas. Inclusive a RPPN é um jeito legal, né, que está no SNUC, inclusive, de privatizar o que é do povo, né? De privatizar o que é dos tradicionais, né? Aqui no Mamanguá tem pelo menos 4 pedidos de RPPNs, assim, né? Aí, assim, a gente vê que em vários lugares do Brasil o próprio poder público está querendo acabar com as RDS e com as RESECs, né? Que são reservas de extrativismo, né? Que foram criadas perante uma luta, ou mediante uma luta do Chico Mendes e outros ambientalistas do Brasil e do mundo afora, né? Para que se mantivesse um pouco o respeito a esse povo tradicional da Amazônia e de outros lugares do Brasil, dos estados do Brasil. Só que eles pensam em acabar com a RDS, com as RESECs, né, que protegem um pouco mais, né, esses tradicionais, as comunidades tradicionais, e só que não pensam em acabar com as RPPN, né? E aí a gente fica muito triste, assim, né, de tudo que a gente fez e faz até hoje para proteger, né, o meio ambiente, que é muito protegido nessas áreas, né? O litoral do Rio de Janeiro, a área mais protegida são as nossas, né? E mesmo assim o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro não entende isso e não apoia isso, assim, né? Eu acho que esse povo ele deveria ser muito mais respeitado, muito mais valorizado por estar cuidando a todo esse tempo, né? Todo esse histórico de luta e resistência, né? Pelo meio ambiente também, né? Infelizmente isso não está de fato difundido na política brasileira, assim. A política brasileira, de fato, ela é muito arrogante para com essas comunidades, né? E tem sido assim historicamente, né? Já tem histórico aí do próprio meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, né? Na época, né? Que foi não me lembro o nome da sigla, que é o INEA atualmente, né?
ele chegou até a queimar casas de caiçara, assim, na reserva de Jaatinga, assim, né? Hoje tem alguns agentes do Estado, né, público, que respondem a processo administrativo, né? E que isso fragmentou muito, fragilizou muito algumas comunidades aqui que deixaram até inclusive de existirem, né? Perante essa... Quais são elas? São comunidades ali de Pragana e Cajaíba, né? Que foi uma das comunidades muito massacradas pelo capitalismo, né? Pelo grileiro, né? Que também tem vínculo familiar com o grileiro daqui da Praia do Sono, né? Que é neto dele. E também pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Pelo poder público do Estado do Rio de Janeiro, né? Que hoje é o INEA, né? E aí, assim, isso era o antigo IEF, né? Instituto Estadual de Floresta, né? Assim, e é horrível você pensar, você acreditar, né? Entender que um Estado público, né? Brasileiro, democrático de direito, assim, ele consegue ser tão arrogante com uma população que sempre cuidou de um território, né? E cuida para todos, né? Quando a gente recebe as pessoas aqui entendendo que isso aqui é de todos, da sociedade, isso aqui é público, não é só nós que moramos, né? Então por isso nós temos que cuidar, nós temos que propor políticas diferenciadas para esse povo, né? Que continue realmente sendo determinado ou determinante a proteção desse povo, desse meio ambiente, desse sistema todo que envolve essas comunidades, esse território imenso, né? E muito sofrido também, muito massacrado, né? A gente tem visto nos últimos anos assim, uma política do governo a nível nacional muito, né, criminalista, muito, né, horrível, essas políticas da bancada ruralista, da bancada do capitalismo aí, que defendem o agronegócio, né, defende os grandes empreendimentos na região. E aqui Paraty está dentro de um pacote do Estado do Rio de Janeiro, onde vai ser implementado grandes parcerias público-privada, né, como tem a proposta de fazer em Trindade, né, que é tirar os trindadeiros que pescam ali tradicionalmente há muitos anos ali na Praia do Caixadaço, né, pescam com rede artesanal que chama-se cerco, né, feito por eles próprios, assim, não são nem grandes barcos motorizados, são redes artesanais mesmo, assim. E mesmo assim o Parque Nacional da Serra da Bocaina, ele não decreta que ele de fato ali, aquela rede, ela não está de fato danificando o meio ambiente, né? Está ali protegendo o meio ambiente, porque a rede do cerco, se o peixe passa 10 centímetros da boca do cerco, ele não pega no cerco, ou seja, o cerco não vai pegar o peixe, né? Então isso é um fato, né, concreto, cientificamente comprovado e por nós também tradicionais, que de fato esse tipo de pescaria ele não está agredindo ao meio ambiente, né? Mesmo assim o parque ele é muito uma política bem segregadora mesmo, a gente sente isso na pele diariamente, né? Ali em Trindade nós temos muitos companheiros, né, que estão assim massacrados por essa política do parque, né, que pertence ao Chico Mendes, né, e assim, e nós estamos querendo, a cada dia que passa, temos que repudiar esse tipo de política, assim. Chico Mendes hoje, assim, eu acho que ele teria vergonha de ter um instituto que usa o nome dele e faz esse tipo de barbárie, né. Você pode voltar aqui, você coçou bem na hora, Chico Mendes hoje teria vergonha. Peraí, quando coça faz tipo um barulho. Então Chico Mendes hoje teria vergonha. A gente costuma falar que assim, toda a luta do Chico Mendes, assim, por essas comunidades tradicionais serem respeitadas, né, serem decretadas de fato como protegidas legalmente falando, né, aí se montou-se, né, se criou, instituiu-se o Instituto Chico Mendes, né, através do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, assim. Mas para mim, pessoalmente, ele teria vergonha hoje de ter o seu nome, né, inserido nessa sigla, né, do Instituto Chico Mendes, já que assim, esses grandes chefes que estão aí Brasil afora, eles só fazem coisas, né, muito equivocadas, né, e assim, e de punho principalmente de punho de proteção do capital, né, da parceria pública-privada, assim, isso é horrível para a gente, né. Enquanto nós, comunidades tradicionais e fórum de comunidades tradicionais, né, Brasil afora, nós temos falado que a política tem que ser pública, né? A parceria, né? Essa manutenção da unidade de conservação ela tem que ser compartilhada, comunidade e poder público, não o poder público determinar da forma que ele pensa do gabinete dele, assim, né? E isso a gente tem que falar, né? Tem que denunciar que tipo de unidade assim tem vindo para massacrar ainda mais esse povo, assim. O que deveria ser uma proteção legal, né? Tem se tornado cada dia mais, né, uma expulsão dos caiçaras, uma restrição ao acesso
aos recursos naturais dessa região, assim. Isso o Brasil afora, né? A Amazônia está assim, na Bahia está assim, no Acre está assim, né? Em Angra está assim, Paraty está assim, Ubatuba está assim. Ubatuba, inclusive, houve uma audiência recente em São Paulo, né? Onde o governo de São Paulo, o governo do estado de São Paulo decretou que todas as unidades de conservação do estado de São Paulo deverão ter parceria público-privada, assim. E aí... Parques que afetam direto os Guaranis. Exatamente. E nós temos comunidade de Ubatuba, ali do interior do litoral norte de São Paulo, que tem 2 unidades de conservações de proteção integral, né? Que são o Parque Nacional de Serra da Bocaina e o Parque Estadual de Serra do Mar. Assim. Isso é horrível, né? Já que essas unidades de conservações, quando elas foram instituídas, não foi consultada a comunidade, né? Foi feito um estudo muito vago, um estudo muito de propósito do grande capital, né? Com grande interesse nessas áreas. E, de fato, não se levou em consideração a vida desse povo, todos os seus valores culturais, os seus valores ancestrais adquiridos enquanto conhecimentos tradicionais, para que fossem respeitados. E essa unidade de proteção integral, elas acabam determinando, né, que esse povo fique mais frágil, né, vão para a cidade, abandonam suas terras e essas terras virem uma grande mercadoria, né, que gerem renda e gerem bastante lucro para poucas pessoas no Brasil, que são os grandes capitalistas, são os grandes bancos, são as grandes parcerias pública-privada, né? Isso a gente tem visto demais acontecer no Brasil, assim. A história de Trindade, junto com a nossa, assim, se torna uma das histórias mais bonitas do Brasil, assim, de resistência, né? Assim, porque assim, ali é uma área de proteção integral, né? Do Parque de 71, que inclusive esse parque, né? Que estava proposto para a área, tirou o dente, fez um dente, tirou Laranjeiras fora, né? Tirou o condomínio Laranjeiras fora para que se pudesse fazer, né, no futuro, o condomínio que está aqui hoje, instituído, né? E aí, assim, instituiu o parque em Trindade, né? E ao mesmo tempo essa empresa, né, chegou lá e começou a fazer alguns processos de grilagem, né? Que foram terríveis para a comunidade de Trindade, assim, onde ela dividiu metade da comunidade, ela fragilizou muito, fragmentou a comunidade, né? E hoje nós temos ali algumas empresas, né, envolvidas dentro de um monopólio grande, uma empresa, se eu não me engano, é Braskem e a Dela, se eu não me engano, né, que são empresas multinacionais, né, da Alemanha e outros países, né, que detêm grandes PIBs de outros países do mundo, né, no desenvolvimento turístico, né. E aí essas empresas, de fato, sentaram com os trindadeiros para fazer um acordo, se eu não me engano, em 82, né. E aí, assim, foi instituído esse acordo só que, assim, essas empresas, eles sempre permaneceram lá, assim, com policiais tomando conta, com guardas florestais, só que menos os trindadeiros, mesmo os trindadeiros e também o pessoal da empresa não sabe onde que é o limite, assim. Aí cada um fala que é lá, é aqui, não tem de fato concreto onde é o limite dessa empresa, né? E cada dia mais eles colocam o limite para frente, mais amplo, como aqui o condomínio Laranjeiras está fazendo com a gente também. Cada dia eles mudam a demarcação do condomínio. Quem vai contestar isso judicialmente, legalmente? É muito difícil, né? Aí, assim, o fato é que essas investidas das empresas em Trindade, ela aconteceu agora recentemente de assassinarem, né, um jovem de 23 anos, que foi o nosso amigo Jais, lá, trindadeiro, caiçara, né? Que estava, segundo os trindadeiros falam, eles estavam ocupando uma área, né, que é o limite dessa fazenda, né, dessa grande empresa, né, e aí, assim, os policiais, né, trabalhando para essa empresa, né, que é privada, eles estavam de folga e trabalhando para essa empresa, eles acabaram atirando, né, e ferindo esse rapaz, né, e acabou vindo a falecer, né, para a gente foi muito triste, assim. Eu cheguei a ir lá nesse dia do acontecido, né, fui em Trindade, assim, eu via coisa triste, assim, aquelas casas sendo queimadas, sendo destruídas, né, muitos policiais, repórteres, rede de imprensa, né, a mídia estava inteira lá em Trindade, assim, os trindadeiros assustados, muitas crianças chorando, foi horrível, assim, mas ao mesmo tempo eu pude ver que, assim, esse fato, acho que ele pode ressurgir a história de um povo, assim, ele pode deflagrar de fato que esse povo tem história e que não pode retroceder para esse fato, assim, de ameaçador, né? Eu acho que a morte desse rapaz, que é um lutador, né, pela história, pela cultura dele, pela comunidade dele, pela terra dele, pelo território, no que se refere a direito, né? Eu acho que ela tem que ser compreendida como quem está lá tem que lutar, tem que se levantar para lutar, que se não lutar vai acabar perdendo a vida e o território, né? E aí, assim, eu acho que isso vem para de fato,
a gente, enquanto população tradicional, se unificarem, né, esses povos se unificarem e lutarem em prol de um território grande, né, que nós temos direito, que é o nosso território de comunidade tradicional, e um território que ele seja público, né, que não tenha essas empresas, não tenha esses condomínios, esses grandes empreendimentos, que só venha a restringir mais as comunidades, só vem realmente a fragmentar essas comunidades, a fragilizar, né. E o capital está investindo mais e mais em Paraty. Paraty está tomado, né. A gente vê aí a Fundação Roberto Marinho, Rede Globo, né, essas grandes mídias tomando Paraty, né, assim, é triste ver esses manguezais sendo aterrados, né, aqui as áreas de APP sendo tomadas por grandes imobiliárias, né, assim, e nada acontece, assim, né, o que está havendo, né, por que tem esse propósito de desenvolver Paraty de uma forma muito capitalista, assim, por que não desenvolvem reforma agrária? Isso são coisas que a gente precisa debater mais na sociedade, assim, né. Essa fundação mesmo aí, essas organizações Globo têm tomado conta de Paraty, assim, né? A gente fica triste, assim. Enquanto que alguns indígenas vão exporem um artesanato na rua, é difícil, né? Expor artesanato na rua. E ao mesmo tempo as organizações Globo têm todo o aparato, né, do município, né, do judiciário para fazerem o que bem entende no município, assim. A gente fica muito triste, assim. Assim como Angra foi tomado também, né? E assim, eles estão vindo para cima das comunidades tradicionais como tratores para de fato, né, extinguir de vez, assim, essas comunidades, assim. Só que nós temos que lutar mais, né, do que já lutamos, temos que nos instruirmos mais, né, legalmente falando, conhecer melhor as leis, né, que nos amparam, inclusive, né, e a gente ir para a rua, né, que é o grande determinante nosso da população tradicional e trabalhadora do Brasil, né, esses expropriados que aí estão, né, e quem ainda não foi expropriado desses direitos tem que ir para a rua, né, garantir direitos na rua, que é o que a gente acredita, assim, que pelo parlamento, pelo executivo, pelo judiciário, nós não vamos conseguir grande avanço, não. Então, aí com relação à visão do capitalismo nesses locais das comunidades tradicionais, aqui no Sono propriamente, assim, você imagina, chega o pessoal do condomínio Laranjeira, os grandes magnatas, né, passam aqui do lado, assim, olham uma comunidade tradicional dessa, assim, cheia de amendoeiros, né, cheia de casinha média, baixa, de pau a pique, de barro, né? Pessoal pescando, fazendo rede, né? Enfim, para eles é uma coisa que não se sustenta, assim, é uma coisa frágil, né? Assim, para eles, quando eles olham um local desse aqui preservado, eles começam a pensar em dinheiro, cifra, em renda, lucro, né? Absurdo, né? E aí, assim, só que para nós é o contrário, assim, para nós isso é ser rico, né? A qualidade de vida, eu sempre digo pro pessoal que, assim, não é você ter uma casa de 2 andares ou de 3 andares, é você ter uma qualidade de vida, ter lazer, ter esporte, né? Você ter uma vida saudável, você comer alimentação longe de transgênico, de hormônios e outros venenos mais, né? Que a gente vê Brasil afora, que a nossa comida está muito envenenada, né? E aí, assim, para nós isso é ser rico, né? A nossa riqueza cultural, ancestral que a gente tem aqui, é isso que nos mantém vivos e com vontade de lutar mais, para que isso de fato seja projeto político-pedagógico das escolas, inclusive daqui da região, e de Paraty também, né? Assim, eu me lembro assim, que tem aquela música que fala assim, que eu sempre gosto de citar, que quem é rico mora na praia, assim, né? Isso, o condomínio deve se coçar, assim, quando ele chega aqui e olha, pô, mas esses caras não são ricos e moram na praia, como assim? Então isso não coadune com a realidade do capitalismo, assim, do capital, do grande capital, né? Então, quando eles chegam ali, eles olham, não, esse povo, vamos ter que criar algo legal para tirar esse povo daqui, nem que seja através de uma RPPN, por exemplo, né? Nem que seja através de uma ação judicial, né? E aí, assim, ou então falar que esse povo não é mais tradicional, né? Que não pode pescar porque a unidade de conservação não deixa, não pode plantar porque a unidade de conservação não deixa, né? E as unidades, né, lá na patente são mandadas e mantidas por eles, né? E aí, assim, eles têm que arrumar um jeito, encontrar uma solução para tirar esse povo, assim. Só que esse povo também é persistente, ele é resistente, ele briga por direito, né? Pela história dele, que se mantenha viva em condição de repente, ela se expandir, né? Para outras comunidades, para esses jovens que estão crescendo, que estão vindo agora, para que eles se espelhem nessas pessoas do passado que lutaram até hoje, né? E assim, isso consiga de fato fazer com que permaneçam as comunidades mais valorizadas, mais protegidas e mais preservadas do grande capital, que é, por exemplo, para mim, eu sempre digo Condomínio Laranjeiras, que assim, é o grande câncer da região de Paraty, assim, né?
E aí assim, e para isso a gente conta com a nossa cultura local, ancestral. Aqui nós temos um grupo de folia de reis, né? Todo dia 20 de janeiro a gente sai tocando reis nas casas, né? A gente está estudando agora, né? A gente acabou de abrir 2 turmas de alunos na Praia do Som, de 6º ao 9º ano, né? De escola diferenciada, né? Onde o projeto político-pedagógico que a gente está discutindo, debatendo, é a história daqui da comunidade e de outras comunidades da reserva, né? E que não reproduzamos mais, né? Aquela história do grande capital, de formar o aluno, formar o professor, né? Para, de fato, só reproduzir esse sistema que está aí na sociedade, assim, onde só se forma as pessoas para o mercado de trabalho, assim. A gente não, quer formar os nossos alunos para terem senso crítico na sociedade, assim. Inclusive para falar contra o condomínio Laranjeiras, né? Contra o grande capital que tem aí matado, né? Tem violentado e violado os nossos direitos, né? Tem matado muitas pessoas, muita liderança do Brasil afora, assim, né? Aqui nós temos uma rádio Caiçara também, né? Que é a rádio que é mantida pelo nosso amigo Zaqueu, né? Que tem uma história longa, assim. Ele próprio construiu essa rádio de próprio punho, né? Isso nos fortalece bastante. A gente acabou de fazer agora em maio, né, o 5º aniversário dela, fizemos uma festa grande na comunidade, né? Todo mundo se doando, fizemos bolo, canjica, pipoca, fizemos churrasco, né? Assim, foi bem legal, né? E assim, nós temos outro modo de saneamento, né? Um modo diferente de fazer saneamento ecológico, né? Através dessa parceria nossa com a Fiocruz e com a Funasa, né? Que são do Ministério da Saúde, né? E assim, já fez o módulo da escola, né? E é um modo, e agora nós estamos construindo 10 módulos nas residências, assim. São modelos diferentes, não convencionais, né? Mas são modelos de tecnologias sociais, né? Onde nós temos uma equipe de 7 pessoas aqui que fazem esse trabalho, né? Em conjunto com a Associação de Moradores, né? E o Fórum de Comunidades Tradicionais, onde a gente deve, de fato, estabelecer para que essa norma, né? Essa regra de saneamento ecológico, ela siga em trâmite para outras comunidades do Brasil afora. Assim, hoje a gente está já obedecendo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E todo o projeto nosso ele é vistoriado, ele é fiscalizado pelo órgão ambiental, né? Está todo um procedimento correto, legal, né? E isso tem que virar regra, tem que virar lei, principalmente das comunidades tradicionais, assim, né? Já que assim, nós somos uma comunidade tradicional e por isso temos esse direito, né? Esse tratado, né? De que de fato nós deveremos criar a nossa própria política interna, assim, né? E não depender da política externa, né? E isso assim, a questão cultural nossa, ainda falando nessa questão, a gente acabou de inaugurar ontem a casinha de artesanato nossa, que é um sonho antigo, né, através do nosso Ponto de Cultura, né, que é uma parceria com o Estado de Cultura do Rio de Janeiro, né, a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, né, através do Ministério da Cultura, que foi uma luta do Gilberto Gil para que fosse criado no governo Lula, assim, né, e aí foi criado e nós, assim, dentro desse fato, a gente correu atrás, junto com nossos parceiros aí da Verde Cidadania, Ponto de Cultura de alguns lugares do Brasil, né, a gente conseguiu aprovar um projeto para sono e pouso, onde a gente conseguiu fazer várias ações. E uma das grandes ações é a Casa de Cultura daqui do Sono que a gente inaugurou, né, para que esse povo ele coloque a sua história lá, ele exponha, né, ele manifeste a sua história, a sua riqueza de conhecimento tradicional e que isso sirva para fortalecimento mais ainda da nossa cultura, para a identidade cultural ser protegida de fato, né, e ela ser enxergada como de fato é isso que nós nos balizamos, é isso que concretiza de fato a história desse lugar, né? A história desse povo. Aqui ainda na reserva, assim, nós não temos o parque ainda, né? Hoje tem uma provocação do Estado, né? Tem uma proposta, assim, bem contundente deles, assim, a gente fala que até uma proposta, assim, antidemocrática, né? Que nós, assim, a gente acabou participando do estudo da reserva em 2011, né? Para que fosse criado a RDS só que o Estado depois e um parque, né, onde fosse criado um parque onde as comunidades não fariam uso desses locais, né, seriam áreas muito cotas, assim, onde a comunidade não necessitaria usar, assim. Só que aí em 2013, 2014 eles fizeram uma audiência em Paraty, né, o Estado fez essa audiência onde nós se colocamos, a gente foi lá enquanto comunidade, enquanto Fórum de Comunidades Tradicionais. E eles próprios desrespeitaram o próprio estudo deles, assim. Eles baixaram a cota, por exemplo, onde o pessoal tira bambu para fazer as boias de cerco, assim como no Sono, na Trindade, na Ponta Negra, no Martim de Sá, na Jatinga, no Calhau e outras comunidades, eles colocaram essas cotas bem baixas onde tira o bambu, assim. Ou seja,
O morador, essas comunidades tradicionais que têm cerco, por exemplo, né, que depende da sua rede para sustento, para subsistência, né, tradicionais, eles não poderiam mais cortar esse bambu, né, para poder extrair esse bambu para poder fazer as boias das redes. Assim. Então já ficaria restrito o uso das redes tradicionais. Imagina só, aí também não poderia fazer a roça mais, entendeu? O próprio Estado, ele subtraindo esse direito do caiçara, assim. O que acontece? Seria unidade de proteção integral, né? As cotas seriam baixas, que o Estado fez, né? E aí, assim, por esse fato que nós protestamos quanto a isso, assim, a gente repudiou essas novas cotas do Estado, né? E assim, a gente está de fato mobilizado, né? Para que não aceitamos esse parque na nossa cabeça, senão vamos ficar como de Trindade está hoje, que é o Parque Nacional, né? E hoje tem uma grande luta do trindadeiro, assim, que nós apoiamos também enquanto fórum, né? E nós não queremos, nem podemos querer esse tipo de unidade de proteção integral aqui para nossa reserva, justamente porque, primeiro que não necessitamos de parque assim, para proteger, né? O Estado tem que ser um pouquinho ético, né? O Estado já faria um grande trabalho com a gente se fosse um pouquinho ético e de fato apoiasse as nossas ações, né? Enquanto comunidades tradicionais. É justo que nunca precisamos de parque para ter uma área tão preservada como é a área da reserva do Jatinga. Assim. Nós falamos para o Carlos Mick, né, que foi ministro do Meio Ambiente no governo do Lula, nos dois governos. Né? Aí em 2014, a gente fez, acho que foi 2014, 2015, nós fizemos uma reunião no Rio, né? Ele era o secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Nós falamos para ele que não necessita ter parque para proteger a biodiversidade, e muito menos proteger um povo tradicional. Assim. É preciso ter ética, ter um pouquinho à toa de ética, né? Muito pouco, né? E apoiar o fomento das comunidades tradicionais. Assim. Se isso está preservado para que realmente se protagonize um parque, é porque alguém protegeu. E não foi o Estado, foi as comunidades tradicionais. Então, primeiramente, elas têm que se colocarem como protagonistas desse processo, e não o Estado e não o poder público que é mantido pelo grande capital. Os parceiros que injetam dinheiro, né, eles nem financiam a campanha, eles investem na campanha, porque depois querem retorno através das grandes empreiteiras que a gente já conhece. Né? Inclusive, todas elas estão em ação judicial, constatadamente, inclusive as empresas que fazem as grandes usinas nucleares, os grandes empreendimentos, Belo Monte, por aí afora, né, que estão massacrando as comunidades tradicionais. Né? E isso o Estado, ele tem feito mais e mais as PPPs, né, as parcerias público-privadas, e vai acabar fazendo mais e mais, né, enquanto a população brasileira, de fato, ela não se dá conta, né, ela não tomar esse processo como protagonista. Assim, né. Já privatizaram a educação, a saúde, né, o meio ambiente está privatizado, agora vai ser a água, né, o ar, daqui a pouco, assim, tá complicada a situação, assim, e nós, comunidades tradicionais, temos nos mobilizado o Brasil afora, né, para dar um fim nesse tipo de política, né, essa política arrogante, né, essa política que mata, né, que viola todos os tratados internacionais, inclusive como o da OIT, né, que fala muito claramente o que são os direitos das comunidades tradicionais, de serem ouvidas, protagonistas, não de serem informadas do empreendimento. Né. Hoje as grandes audiências do Brasil, audiências públicas, têm sido dessa forma, assim, o poder público e o capital, os grandes empreendedores, eles vêm para a audiência pública informar a comunidade, a sociedade civil, as comunidades tradicionais do grande empreendimento. Eles não vêm perguntar se pode, né? Qual o impacto negativo, e vai trazer impacto negativo, todo mundo sabe disso, né? Daqueles empreendimentos, e vem apenas informar. E isso legalmente tem sido feito uma atrás da outra, assim, uma empresa atrás da outra, uma ação atrás da outra ação. Ou seja, a gente vê o caso de Minas Gerais, de Mariana, assim, né? O biólogo que deu aquele aval, aquela assinatura, né? Que deu aquele EIA-RIMA, né? Do estudo de impacto ambiental, né? Do relatório de estudo de impacto ambiental, assim, que tipo de universitário, que tipo de universidade nós queremos para o nosso país, assim, onde um biólogo, pessoas que estudam o meio ambiente, né? Toda a área, toda essa ação, né? Ele deu esse aval, ele deu essa assinatura, né? Ele consentiu fazer aquele empreendimento, ele matou milhares de pessoas, né? É terrível, assim, para nós, enquanto comunidade tradicional, a gente vê que, assim, esse Estado, né, ele democrático de direito, ele contraria a nossa vida, né, a nossa história, assim. E isso não pode continuar da maneira que está, assim. Aí, com relação à reserva, né, a questão cultural da reserva é muito grande, muito imensa, né, e muito bonita, né. Assim, quando a gente vê a família do Seu Maneco lá lutando, né, desesperadamente para que se mantivesse, né, eu me lembro que se eu não me engano, 2014, né, 2015,
A gente foi no Rio de Janeiro apoiá-los, né? Fizemos uma campanha, tinha 10 mil pessoas na internet, né? Por conta de uma ação judicial no estado, né? Onde ele ganhou de 3-0, né? Na instância estadual. E o grileiro iria recorrer para Brasília, mas nós iríamos para Brasília também, enquanto povo tradicional, enquanto sociedade civil organizada, né? Lutando contra esse grande capital, né? Que está aí por tomar nossas terras, né? E a família do Seu Maneco também, ela é oriunda daqui do Sona, a gente são irmãos nossos, né? São sangue nosso, assim, e são tradicionais, são pessoas valentes, né? São pessoas que realmente querem a defesa do meio ambiente, assim, né? E se ele perder, assim, aquela terra, nós perderemos também, a sociedade civil vai perder. Isso é muito grave, né? Isso a gente tem que denunciar esse fato, né? Assim, nós não abriremos mão nem um metro, né? Nem um palmo de território para esse grande capital, não podemos abrir mão mais, né? Acho que o que tinha que perder já perdemos, assim, né? Acho que não podemos perder mais, assim, né? Já perdemos várias praias para o grande capital. Em Paraty estão lotadas de praias, assim, que já tem... O capital já abraçou tudo, assim. Tem policial, tem cachorro pitbull, né? Tem jagunço tomando conta, assim. Segurança privada, né? Onde o tradicional não pisa mais, onde a sociedade civil não pode desfrutar do bem público, né? Que é uma natureza linda e preservada, né? Que o povo preservou e agora o capital veio e tomou conta, assim, né? E nós não podemos mais continuar dessa forma, assim. Eu vejo que o grande peso das comunidades tradicionais são a cultura, né, assim, né? Embora o ministro, que o governo interino, né, o governo do golpista, né, do PMDB, Michel Temer, e outros aliados dele, queriam até acabar com o Ministério da Cultura, assim, é incrível isso, né? É incrível, mas é verdade, assim, né? Isso a gente tem que entender, que tipo de golpe veio, né? Que tipo de impeachment, quem propôs, né? Quem estava propondo, eram os tradicionais, era a bancada ruralista, né? A bancada do agronegócio, são os grandes bancos mundiais que estão propondo impeachment, né? Assim, a gente tem que avaliar tudo isso no contexto de uma conjuntura nacional, né? Exatamente, assim, o PT lá atrás veio de né? Assim, eu tenho companheiros hoje que fundaram o PT no estado do Rio de Janeiro, são amigos nossos, inclusive, que saíram do PT 3 anos depois de fundamento do PT, de fundação do PT, já avisando que iria para esse fim, assim, que é a tal da coligação, né? Assim, e para mim, pessoalmente, quando o partido de esquerda ele faz uma coligação dessa, é a mesma coisa que botar raposa para tomar conta do galinheiro, assim, né? É a mesma coisa que botar o José Sarney para presidente da FUNAI, por exemplo, assim, né? É muito terrível, assim, né? O governo Lula, né? O governo do PT fez alguns avanços para as comunidades tradicionais, né? Só que ao mesmo tempo, né? Assim, fez o decreto 6040, que estamos aí sem regulamento, mas é um decreto, né, que a gente se vale muito hoje dele, e outras legislações, né? Só que ao mesmo tempo o que era nosso também foi concedido aos grandes bancos, né? E isso a gente não pode admitir que aconteça mais, assim. O fato é que não é nessa conjuntura, não é nesse modelo que nós deveremos nos assegurar, mas no modelo de luta, de rua, né? E de se agarrar ao que nós temos de mais, né, forte, que é a nossa cultura, nossa história, né? E a nossa luta pelo território tradicional, né? Então, com relação ao Martim de Sá, né, assim, é uma comunidade muito bonita, né, muito preservada, assim, é uma comunidade como as outras também, como a nossa também, que a gente fala que não foi dado para o Seu Maneco, foi herdado através de luta. Até hoje está em luta, né? Até hoje tem ação discriminatória, né? Tem ação civil pública, tem enfrentamento, né, com o grande capital, né? E a última investida agora que a gente está sabendo é que a família Marinho, né, da Rede Globo, né, que detém os poderes da Rede Globo, né, o domínio, eles foram lá e ofereceram, né, para comprar aquelas terras, né, assim, e fragilizou muito ele, assim, já que ele vem numa luta histórica, né, pela manutenção daquela área, né, daquela praia, né, daquela comunidade, assim, onde tem a família dele que é muito fragilizada também, né, porque sofre grandes influências de fora, do grande capital, né, e aí, assim, por ele estar lutando há muito tempo, assim, está um pouco desgastado também, ele tem que ser apoiado por nós, enquanto sociedade civil, enquanto comunidade tradicional, enquanto pessoal que milita no direito, né, de permanência dele, assim, da família dele. Eu vejo que foi uma notícia bem triste pra gente, né, quando me falaram disso. E aí, assim, eu sinto que aquilo lá também é um pedaço nosso, assim, da comunidade, né, a nossa comunidade também está lá. Aquilo lá também é nossa comunidade, né, isso aqui também é a comunidade dele. Eu vejo que o nosso território ele é muito amplo, ele deve continuar aberto, né, às comunidades tradicionais, né, não pode ter muro, né, onde tiver muro a gente tem que derrubar esse muro, né.
E aí assim, mas ao mesmo tempo já fiquei sabendo também que rolou uma conversa bem legal assim com alguns parceiros nossos, né, alguns advogados nossos aí que militam essa área ambiental, né, essa área do direito, essa área da humanidade. Para mim essas pessoas são humanas de verdade, né? Onde querem fazer um tratado aí de que de fato ele não necessite, né, ceder nada para o grande capital, né? Acho que isso foi bacana, foi importante. E assim, já me falaram que ele fez assim, está dentro dessa proposta que o pessoal fez, assim, de manutenção daquela área enquanto pública, né, dele enquanto pública também. E assim, eu acho que nós deveremos fortalecer esses companheiros para que nada saia assim, desse acordo, do combinado com o seu Maneco, né? E que de fato o Martins de Sá pertence a todos nós, né? Pertence a toda a sociedade civil, né? E aí, assim, fiquei bem feliz quando me falaram que não vai haver mais a venda, né? E nós temos que lutar, né? Nós temos que estar junto dele, né? Da família dele, porque você, com uma comunidade grande, como nós temos aqui no Sono, 350 moradores, é difícil lutar com condomínios laranjeiros, né? É difícil lutar com grande capital, com as grandes RPPNs, né? Com as grandes usinas, os grandes empreendimentos aí que estão postos a surgir na nossa área, na nossa região, no nosso território. Você imagina uma comunidade pequena, uma comunidade onde tem uma família só, né? Isso é terrível, né? Como fizeram com a Praia Grande de Cajaíba, assim, que é muito chocante pra gente. Você vê onde tinha 40, 60 famílias, onde ficaram 2 famílias apenas, né? Isso é muito triste, assim. Isso é violação direta do direito, isso é desumanidade, né? Isso é desumano fazer, né? Onde essas famílias foram para Paraty, lá não se sabe, assim, o caos que estão essas pessoas hoje, assim. O fato é que nós temos que apoiar, continuar apoiando, né? Temos que nos mobilizarmos para isso, temos que nos acordarmos para isso que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Às vezes a gente não se dá conta, né? Enquanto tem pessoas que querem surfar, querem desfrutar de um ambiente ecologicamente correto, saudável, preservado, limpo, né? E eu acho que esse é o momento, assim. Se a pessoa gosta de fato daquele local, né? Se a pessoa acha que tem direito, tem o dever de lutar por aquele local. Acho que é isso, assim, tem o dever mesmo, não deve medir esforço, né? E essa campanha, acho que não é do seu Maneco, não é do pessoal, dos companheiros da Verde Cidadania, não. Acho que ela é nossa, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, é do mundo, é da sociedade civil organizada e principalmente das comunidades tradicionais do Brasil, assim. Acho que elas têm que darem as mãos, porque essa proteção, ela se proteger lá vai proteger a gente, se fortalecer lá vai fortalecer aqui e vice-versa, porque o território é um só, assim. Ele estando fortalecido, eu acho que o seu Maneco tem muito a ganhar com essa campanha nossa, assim. Acho que temos dever de apoiar o seu Maneco e aquela comunidade tradicional caiçara.